Tudo começa com a Cecília que vê a Candelária sozinha na cozinha e pergunta por que foi que ela não foi tomar café com eles na mesa. A Candinha responde que Deus me livre se sentar na mesa com o senhor juiz. A Cecília sorri e a Candinha fala que com certeza ele e o Patrício iam comer ela com os olhos pelo atrevimento dela. A Cecília questiona sorridente e diz que ela não fique pensando isso do marido dela. A Candelária responde que sabe muito bem se colocar no lugar dela e que o lugar dela é na cozinha e que além de tudo a cozinha ali é muito bonita. A Cecília, por sua vez, pega nas mãos da Candinha e diz que ela não está ali como uma empregada e sim como alguém da família. A Candinha agradece e diz que ela é muito boa e simples, mas que o marido dela não, porque ele é muito mal-humorado e então é muito melhor ela ficar ali no cantinho dela. A Cecília fala que mesmo que ela não acredite, o Patrício está mudando muito e acredita que ele não é mais aquele homem duro e inflexível de antes. Depois a Cecília fala que a Malu pediu para levar o bebê dela logo cedo e a Candinha pergunta se também pode ir. A Cecília responde que claro, e como foi que ela pensou que ela iria ficar. A Candinha sorri e a Cecília lhe dá um abraço e diz que ela também é mãe da Maria de Jesus e deixa a Candinha muito emocionada. Mais à frente, a Estefânia chega na delegacia e pergunta onde que fica a sala do detetive e o policial aponta e mostra ela onde é que fica e ela sai. Depois a Isabela, com medo da gota, pergunta o que será que vai acontecer lá dentro. A Estefânia fala que vão interrogar ela e mais nada, e a Isabela fala que não gosta daquele lugar e que está muito nervosa. A Estefânia fica muito irritada e diz que isso dá para ver e manda ela ter muito cuidado no que ela vai dizer. A Isabela tenta questionar e a Estefânia diz que, por favor, só não deixe eles enganar ela, porque essa gente é muito esperta e vai tirar dela o que eles querem ouvir. E de todo jeito vão querer enganar ela, mas que ela deve seguir firme em tudo que elas combinaram. E dita ali para ela tudo que a Isabela tem que falar. Na casa da Cecília, o Patrício diz a ela que a Estefânia e a Isabela foram chamadas para depor e ele vai indo porque quer estar lá. A Estefânia e a Isabela são chamadas e ela dá bom dia e o delegado diz que elas podem entrar e a Estefânia se apresenta e diz que mandaram ela vir ali, mas que ela não sabe por qual motivo ela está ali. O delegado tenta falar com a Isabela perguntando quem é ela e a Estefânia aumenta o tom, toma a frente e diz que ela é a Isabela, a sua tia, e que ela quer saber por qual motivo eles fizeram ela interromper as férias e vir até ali na delegacia. O delegado fala que em breve ela vai ficar sabendo e pede que, por favor, a Isabela espere lá na outra sala e a Estefânia, cheia de razão, pergunta o porquê e diz que a tia dela pode sim ficar ali. O delegado fala que vai interrogar as duas separadamente e a Estefânia diz que não está de acordo com isso. O delegado, por sua vez, não dá nem ideia para a Estefânia e diz a Isabela que saia. A Isabela diz que tudo bem e o delegado fala para que ela faça essa gentileza, saia e espere lá fora e só entre quando for chamada. Depois que ela sai, a Estefânia solta os cachorros e diz que isso parece muito improcedente e injusto. O delegado nem olha para ela e pede para que ela se sente. A Estefânia, cheia de razão, diz que vai falar com o pai dela da forma que está sendo tratada ali. Só que o delegado, que já está sabendo de tudo e que inclusive o Patrício virá assistir o interrogatório, ele olha debochado para a Estefânia, dá um sorrisinho e fala: "Não me diga". E é exatamente o que acontece agora. O Patrício chega, o delegado cumprimenta ele e a Estefânia fala com ele como se nada tivesse acontecido. O Patrício, por sua vez, entra com a cara bem mansinha e a Estefânia diz que bom que ele está ali e que veio defender ela e que isso é um abuso e que eles foram buscar ela na praia e fizeram ela vir até ali como se fosse uma criminosa, uma delinquente, e manda que o Patrício peça para que o delegado deixe ela, a Estefânia, em paz.
Só que o Patrício, em um tom mais alto, manda ela se sentar e a Estefânia tenta conversar e o Patrício, que não quer conversa, manda ela se sentar e diz que não veio ali interceder por ela e que veio ali para assistir o interrogatório e que isso é tudo e nada mais. A Estefânia tenta chamar a atenção do Patrício, mas ele não dá nem ideia e diz a Estefânia que na hora de julgar ele não envolve os seus sentimentos e deixa a Estefânia pasma. Mas o Patrício não para e diz que ele não veio ali naquele momento como pai, e sim como um juiz, e fala que se ela for inocente, ele será o primeiro a absolver ela, e manda ela se sentar porque ele está mandando. Ao se sentar, todos ali ficam se encarando, e a cena vai lá para a enfermeira que chega no quarto da Malu, chama ela e pede para ela se acordar. Ao se acordar, ela muito fraca, a Malu responde baixinho e a enfermeira diz para ela se acordar e que já tiraram as ataduras da cabeça dela e que o especialista que eles estavam esperando para consultar ela acabou de chegar. A Malu, por sua vez, abre os olhos e já começa a sentir algo estranho. Depois de um tempinho, o Dr. Beltrán entra na sala, cumprimenta a todos e a Malu pergunta quem é ele. Ele responde que é o Dr. Beltrán e é um prazer conhecer ela, pega em suas mãos e diz que também é um de seus admiradores e que pode dizer com toda certeza que ele tem muito interesse que ela fique boa porque todos eles querem continuar desfrutando do trabalho dela. A Malu agradece e o doutor pede para que ela explique se ela não consegue ver nada ou se ela consegue perceber alguma claridade. A Malu fala que não consegue ver nada e quando abre os olhos é como se estivessem fechados e que não tem diferença, é como se fosse uma noite escura, é como se tivesse cheio de fumaça ali. O doutor responde que entende e que agora eles vão examinar ela e pede para que ela feche os olhos e relaxe. E manda ela fazer isso algumas vezes, abrir os olhos e fechar. Já o delegado que está colocando a Estefânia contra a parede juntamente com o Patrício, ele diz que ela, a Estefânia, pediu para ele explicar por qual motivo ela foi chamada para depor, não é isso? A Estefânia pede que ele diga isso por favor e ele fala que tudo bem, ele vai satisfazer o pedido dela e fala que tudo ali se trata dela ter ido no teatro no lugar onde a filha do juiz foi ferida. A Estefânia tira onda de doido e pergunta, como assim? A filha dele sou eu? O Cimarro diz que está falando da filha legítima dele, a senhorita Maria de Jesus. E a Estefânia continua tirando onda de doido e pergunta, como assim? Espera aí, a Malu foi ferida? E pergunta como foi que isso aconteceu. Ele debocha da Estefânia e diz que é sério, que ela ainda não sabia disso. E a Estefânia diz que não, que só ficou sabendo disso porque ele falou. Ele fala que ela deveria saber disso sim, porque essa notícia foi amplamente divulgada pela imprensa, tanto pelo rádio quanto pela televisão. A Estefânia responde que é porque ela estava de férias e como ela ia se preocupar com as notícias, e que viajou justamente para isso, para se desintoxicar, e que não abriu jornal e não viu televisão nos dias em que estava lá. E a Estefânia, achando que poderia enganar todos ali, ela continua com seu teatro perguntando como assim a Malu foi ferida e pede para que eles contem a ela como isso aconteceu. O Cimarro fala que a Malu foi atingida por 2 disparos por uma arma de fogo durante o seu ensaio no teatro. A Estefânia pergunta se isso é verdade e pergunta também quem foi que disparou. Ele então responde que foi o outro ator, Ramon. A Estefânia, tirando onda de doido toda hora, pergunta por que foi que ele fez isso e se havia algum romance entre eles ou se foi por ciúmes ou paixão. Ele diz que o Ramon parece não ser responsável por isso e que já investigaram ele e chegaram à conclusão de que ele não teria motivo nenhum para matar a senhorita Maria de Jesus. A Estefânia fica, como sempre dito aqui, tirando onda de doido e se fazendo que não sabe de nada. Ela pergunta então quem é o culpado de tudo isso, já que o ator Ramon não tem nada a ver. Ele responde que o culpado é a pessoa que colocou as balas de verdade no revólver e que o revólver deveria estar com balas de festim. A Estefânia continua perguntando agoniada quem pode ser essa pessoa e ele responde que isso é o que eles estão tentando descobrir. E o Patrício fica ali, só de zóio atento para qualquer vacilo que a Estefânia dê. A Estefânia, por sua vez, pergunta o que ela tem a ver com isso, porque ela não pode dizer nada porque não sabe de nada e questiona novamente por que ela tem que estar ali.
Ele fala que vai explicar a ela, só que a Estefânia, sempre tomando a voz das pessoas, ela fala que supõe que isso deve ser um erro, e nesse momento a Estefânia dá o seu primeiro vacilo crucial e pergunta por que tanta investigação, já que afinal de contas a Malu não está morta. O Patrício então entra na jogada e, revoltado, pergunta como que ela sabe que a Malu não está morta, porque ela mesmo tinha dito que não estava sabendo de nada. O Patrício coloca pressão e pergunta como que ela sabe que a Malu não está morta. A Estefânia nesse momento não se atreve a falar nada e fica ali, olha, com a cara de bocó olhando para o Patrício. Mais à frente, o Miguel, que está conversando com o Omar logo após o Omar ter conversado com a Branca, então o Omar pergunta ao Miguel se ele pode lhe dar mais informações sobre a situação da Malu. O Miguel fala que o especialista examinou a fundo todos os exames que foram realizados e que tem muitas esperanças que a cegueira da Malu seja temporária. O Omar diz que entende e fala que a Malu ainda não sabe disso, né? O Miguel diz que é claro que ela, a Malu, ainda não sabe de nada e lembra o Omar que ele mesmo, o Miguel, já tinha falado para ele não dizer nada, e o Miguel ainda diz que também não quis falar porque isso é só uma esperança e que pode também acontecer que a inflamação, depois que ela passar, a Malu não recupere a visão. O Omar fala que em algum momento a Malu precisará saber e quem vai contar isso a ela. O Miguel fala que é melhor ele e o Omar contar porque ele e o Omar é quem a Malu realmente ama e que ela vai agradecer ainda mais se ele e o Omar contar. O Omar, por sua vez, concorda e diz que já que ele não contou nada ainda a Malu, ele mesmo conta. Depois disso, eles se levantam e o Miguel pede ao Omar para que ele espere um pouco para contar isso a Malu, pelo menos até que eles tenham certeza que a cegueira é certa, porque não seria justo ela ter outra decepção ainda maior. O Omar concorda e diz que ele tem razão e fala que vai fazer como ele disse, que vai esperar um pouco mais. Nesse momento, o Miguel foge do assunto e entra em outro assunto e pergunta ao Omar que se a amizade deles está tão deteriorada, porque foi que ele veio ali na casa dele. O Miguel afirma que tem certeza que se ele veio ali na casa dele com a amizade do jeito que está, com certeza não foi por ele. O Omar concorda, diz que sim, que veio ali para ver a Branca depois que ele disse que ela iria embora da casa dele. O Miguel pergunta o que foi que aconteceu entre eles dois e se conseguiram esclarecer a situação deles. O Omar, por sua vez, se recusa a falar e diz ao Miguel que nesse momento ele não pode contar nada e que já vai porque quer ver a Malu, e manda ele perguntar à Branca porque ela confia muito nele. Ele se despede e vai embora e deixa o Miguel pensativo. Já na delegacia, a Isabela está entregando todo o jogo e culpa a Estefânia e jura que tudo foi planejado só por ela. E quando ela, a Estefânia, soube que o Amador tinha uma peça que um dos personagens iria atirar contra uma personagem da Malu, aí foi quando ela teve essa ideia de trocar as balas para que assim acontecesse essa desgraça com a Malu. O Patrício, revoltado, questiona e pergunta se ela não foi capaz de contar nada a ele. A Isabela, aos prantos e com lágrimas invisíveis, ela diz que se arrepende tanto de não ter contado tudo a ele, mas pede para que ele pense bem porque a Estefânia é sobrinha dela e como que ela poderia dedurar ela. Depois ela fala que aconselhou ela muito para que ela desistisse dessa história de matar a Malu, mas que ela, a Isabela, achou que tinha conseguido convencer a Estefânia porque ela não tinha falado mais nada sobre esse assunto e quando ela se deu de conta, ela já tinha feito e já tinha acontecido essa tragédia. Ela ainda fala que eles não imaginam a angústia que ela passou quando soube disso e fala que isso foi muito horrível. Cimarro pergunta se quer dizer que ela, a Isabela, não estava ciente que a sobrinha dela, a Estefânia, tinha trocado as balas. A Isabela, cheia de razão, fala que não, que já tinha dito que não, porque ela mesmo disse que pensou que a Estefânia tinha desistido de fazer isso, porque quando ela, a Estefânia, pediu para que ela acompanhasse ela até o litoral, ela nunca imaginou que ela já tinha deixado tudo preparado.
Ele então pergunta a Isabela se ela afirma que não tem nenhuma participação nesse crime. A Isabela grita falando que não, que é inocente, totalmente inocente, e fala que já tinha dito a Estefânia que eles iriam descobrir tudo, mas que ela é muito teimosa e sempre faz o que ela bem quer. Depois ela olha para o Patrício e diz a ele que ele mesmo sabia o quanto que a Estefânia odiava a Malu. O Patrício confirma que sim e que ela odiava e odiava muito. A Isabela conta que a Estefânia queria tirar a Malu do caminho dela porque ela tinha medo que a Malu voltasse a morar ali na casa deles e que ela fosse para a rua, e declara que a Estefânia é ambiciosa e que não queria perder a vida boa dela e a posição e o dinheiro que eles davam a ela. E fala que tudo o que interessa a Estefânia é sempre o dinheiro e os bens materiais. O Patrício e o Camargo ficam de olhos bem grudados e atentos a tudo que sai da boca da Isabela. Já no hospital, a Malu, que está com a Candinha e seu bebezinho, ela claramente já está agoniada de estar ali naquele hospital. Então ela pergunta a Candinha se ela sabe dizer quando mais ou menos elas vão poder ir embora daquele hospital. A Candinha responde que isso exatamente ela não sabe dizer. A Malu fala que queria sim ficar todo o tempo perto do seu filhinho, e a Candinha pede para que ela não se preocupe porque na casa dos pais dela ele está sendo bem cuidado. A Malu diz que sim, mas que ela é que é a mãe dele, que ela não morreu e mesmo cega sem poder ver, ela quer ficar ali pertinho dele para sempre. E depois a Malu fala que para a casa dos pais dela ela não vai voltar. A Candinha então pergunta para onde ela pensa em ir, porque se ela não vai mais trabalhar com o Amador no teatro, ela pode ter certeza que para o apartamento elas não vão mais poder voltar e que se voltar em 2 dias elas serão expulsas. A Malu fala que isso é verdade e que ela não duvida disso, mas que acredita que em algum canto ela vai conseguir achar um lugar para eles 3. A Candinha pergunta então o que elas vão fazer, porque acima de tudo vem o filhinho dela. E a Malu sorri e diz que o Omar vai ajudar elas, que ela confia muito nele sim. Logo depois do depoimento da Isabela, ela é liberada e a Estefânia é chamada. Ao entrar, a Estefânia pergunta onde está a Isabela. O delegado fala que ela já terminou o depoimento dela e teve a autorização de se retirar. A Estefânia, toda animadinha, diz que bom, perfeito, então ela também já pode se retirar, né? E é aí onde vem a bomba. A Estefânia recebe a informação que ela está detida naquele mesmo momento como a principal suspeita na tentativa de assassinato contra a senhorita Maria de Jesus Velarde, e deixa a Estefânia chocada e desesperada com essa notícia.